Um bom dia a todos. É com muita alegria que podemos, neste momento, nos reunir e refletirmos em torno do Evangelho de Jesus. Esse trabalho se intitula Evangelho no Lar. E para dar início, vou convidar a todos os nossos amigos e irmãos de caminhada que nos acompanham para fazermos uma prece. Pai Celeste, queremos nessa hora, Senhor, agradecer pela bênção da vida, pela oportunidade maravilhosa desta encarnação, com todos os seus desafios e possibilidades. Graças te damos, Senhor, pela bênção que é o corpo físico, esse templo divino que nos permite a manifestação neste plano. Graças te damos, Pai, pela mensagem do Cristo, que de alguma forma já começa a tocar os nossos corações. Graças te damos pelos pequeninos passos que já somos capazes de dar. Te agradecemos, Senhor, pelas famílias que temos, pelas famílias que não temos. Agradecemos pelo dia de hoje, por ser mais uma grande oportunidade de nos aproximarmos de Ti. E pedimos, como eternos pedintes que somos, que nos envolva em ondas de paz, de harmonia, de equilíbrio, de amor, de saúde. Que possamos, Senhor, ter lucidez. Fortalece-nos a fé e ajuda-nos a estarmos contigo, assim como estás conosco. Agradecidos em Teu nome, em nome do Cristo, nosso Mestre, e dos Espíritos amados responsáveis por esta casa e por essa tarefa, nós damos a mesma por iniciada. Que assim seja. Somos sempre abençoados, como dizíamos no começo, pela oportunidade de nos reunirmos e refletirmos sobre as lições do Cristo. Cada vez que assim o fizemos, nós elevamos o nosso padrão vibratório e nos aproximamos, sintonizando melhor com os espíritos de luz. Este trabalho tem dois propósitos. O primeiro deles é nos convidar e estimular à prática do Evangelho no lar. Esse trabalho faz com que a nossa casa melhore. A prática do Evangelho no lar é muito simples. Convém que a gente converse com os nossos familiares e, sem forçar ninguém, na medida em que todos se propõem, fazermos uma prece e convencionarmos com a espiritualidade maior um dia, um horário, para que nossa família se reúna e, fazendo uma prece inicial, abra uma página do Evangelho, se leia essa página em voz alta, tecendo breves comentários, sempre no sentido de nos elevarmos, de nos aproximarmos, de termos o Cristo como nossa meta, de irmos em busca disso. E, depois disso, se faz uma prece final, encerra, desejando sempre a todos muita luz e paz. Obviamente que muitas vezes nós vamos encontrar algumas dificuldades nesse caminho. É preciso perseverar. Porém, se surgir um empecilho, não der para a gente continuar com aquele horário, a gente pode fazer uma prece, sempre porque a prece nos eleva, e convencionar novamente um outro horário possível. Se a sua família não acompanha, não há problema, faça sozinho, porque de qualquer forma você está emitindo uma energia que muda a energia da tua casa, que muda a energia da vizinhança. Aquele momento se acende uma grande luz que ilumina a todos aqueles que estão simplesmente sintonizados com esta oportunidade. E outro foco deste trabalho é fazermos uma leitura de uma página do Evangelho e tecermos comentários, porque isso nos ajuda a termos cada vez mais elementos à medida que a gente vai fazendo as nossas leituras em casa. É importante lembrar também que o Evangelho também pode ser lido do começo até o fim, uma lição atrás da outra, conforme acharem necessário. Mas façam
experimente e vocês vão ver que isso vai mudar a dinâmica da energia do ambiente externo como interno, nos facilitando avançar. E nós temos para esta manhã uma página do Evangelho, contida no capítulo 2, que diz: meu reino não é deste mundo. E é muito interessante observar, porque ela é extremamente atual. E relaciona-se e traz ensinamentos muito profundos para a nossa vida no momento atual, no momento em que estamos de isolamento, no momento que estamos lidando com todas essas mudanças no nosso mundo. Então vamos ler uma parte do ponto, sempre lembrando que é conveniente que a gente leia o capítulo inteiro em casa. O tempo aqui não nos permite isso, porque a gente vai ter mais elementos. E diz assim, essa mensagem é escrita por Kardec, a reflexão dele, chamada O Ponto de Vista, item 5. E aí diz Kardec: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual eles encaram a vida terrena. Olha só, vamos fazendo uma pausa já para irmos comentando. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura. Isso já nos indica a necessidade de que a gente estude, de que a gente busque informação, de que a gente busque compreender, porque todo o processo de evolução começa pelo intelecto. Primeiro eu preciso entender, para depois, progressivamente, isso entrando no nosso coração. Mas Kardec já defende que essa ideia clara já faz uma grande diferença sobre a forma como a gente vai olhar o mundo. O mundo que nós vivemos, ele é cheio de desafios. Ele é cheio de dificuldades que nós temos que lidar. Então, quando a gente começa a compreender que nós não somos daqui, que nós estamos aqui de passagem, isso já começa a mudar a nossa perspectiva diante de tudo. Vamos ler um pouquinho mais aqui. Kardec diz assim: para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, a vida corpórea torna-se simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhe a estados mais ditosos. A morte nada mais resta de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventuranças e paz. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Vamos fazendo uma pausa de novo. Foi extremamente iluminado Kardec nesse comentário e intitulando essa mensagem O Ponto de Vista. À medida que a gente vai avançando na compreensão de como funciona a vida, como funcionamos nós como seres humanos, o que nós estamos fazendo aqui, nós vamos entendendo que tudo que a gente vive depende do ângulo que a gente olha. A nossa mente é um instrumento extraordinário, espetacular, maravilhoso. E ela tem regras, leis, princípios que regulam tudo. Um dos princípios da nossa mente é que tudo aquilo que nós damos atenção aumenta de importância para nós. Quanto mais atenção nós damos para alguma coisa, mais importante aquilo fica no nosso sistema. A nossa percepção da realidade, ela depende muito de como nós estamos sintonizados com esses ou com aqueles estímulos. A vida é cheia de estímulos, o tempo todo. Existem uma infinidade de coisas que estão chegando a nós, informações, estímulos de todo nível. Nós
selecionamos alguns desses estímulos para nos sintonizarmos mais com eles. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar da questão do copo meio cheio. Um copo d'água, meio copo d'água. Dependendo de como tu está sintonizado, tu vai valorizar a falta ou a presença. Só para começar pelo simples. Isso é o simples da vida. E a tendência nossa, por todo o nosso condicionamento histórico, social, cultural, é valorizar a falta. Quanto mais a gente presta atenção na falta, mais desconfortável nós nos sentimos. Mais preocupados nós vamos ficando. Porque é natural, você está focado na falta, você está focado no que está ruim, você começa a desenvolver reações do medo e defesas para o medo. Começa a desenvolver ansiedade, começa a desenvolver preocupação, começa a desenvolver desânimo, tristeza, irritação, impaciência, revolta. E todos nós somos estimulados por muitas coisas que nos convocam a testar a nossa fé. Nós estamos agora, mais do que nunca, vivendo um momento altamente desafiador. Um momento em que a nossa fé, a fé de todos os seres humanos, e isso talvez a gente ainda não tenha vivido na nossa história, de uma forma global, a população da Terra está sendo testada em sua fé. Está sendo convocada a mudar os seus padrões, a mudar os seus valores. Está sendo convocada a olhar para si mesmo, para olhar para o que está dentro, para começar a valorizar tudo o que nós temos e muitas vezes não damos valor, porque estamos treinados em olhar o ponto vazio, a parte vazia, a parte que falta. Este é o ponto de vista. Kardec aqui nos coloca dividindo entre os valores espirituais e os valores terrenos. E isso é uma situação que é fundamental para nós. Mas a gente pode ir pormenorizando a questão do ponto de vista, porque ela se aplica a tudo, a todas as nossas relações. Todos nós passamos por situações em que nos consideramos injustiçados, passamos por situações em que parece que a vida está errada, os outros estão errados, às vezes a gente. Então, dependendo do ponto de vista que eu olho, a verdade estará lá ou estará cá. Dependendo dos pressupostos que eu assumo como realidade, é como eu vou enxergar o resto. E nós, no Brasil, estamos precisando muito, muito nos aproximarmos do Cristo. Porque também temos desenvolvido aqui a tendência de aqueles estão certos, aqueles estão errados. Nós estamos brigando quando, na verdade, precisamos nos unir. Todos os momentos de crise são chamados para que a gente se una, para que a gente junte forças, para que nós trabalhemos não só pelo nosso interesse, mas pelo bem comum. Então, o nosso ponto de vista está sendo desafiado. Precisamos flexibilizar, nos aproximando do que disse o Cristo. Não julgueis, porque com a mesma severidade que a gente julga, a gente será julgado. Façamos a nossa parte, façamos ao outro aquilo que a gente gostaria que fizéssemos a nós. Essa é a lição do Cristo. Somos desafiados a sair das trincheiras do ego, que consideram sempre o outro como uma ameaça, como desafio, sempre o diferente como o errado. Nós temos as nossas falhas, os outros têm as falhas deles, todos nós temos nossas falhas, mas também todos nós temos a nossa luz, todos nós temos a nossa divindade. Que possamos, então, buscar elevar o nosso ponto de vista para níveis do que Jesus nos ensinou, porque Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Distantes de Jesus, só sofrimento e dor. Então, que isso fique para a nossa reflexão, que possamos repensar os nossos pontos de vista, flexibilizar os nossos posicionamentos, envolvê-los com mais amor, com mais paciência, com todos, com tudo e especialmente conosco mesmo. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Elevando mais uma vez nosso pensamento a Deus, digamos: Pai querido,
Queremos dar graças, Senhor, pela bênção desses momentos em que nos reunimos em Teu nome, desses momentos de reflexão. Queremos, Senhor, vibrar para que esse mundo possa avançar, vibrar pela humanidade toda, que possamos todos nós despertarmos para a verdade do Cristo, que possamos, Senhor, ser tocados nas fibras mais íntimas dos nossos corações, que possamos abrir mão dos nossos apegos seculares, das nossas ilusões, dos conflitos infantis que temos alimentado, que possamos orar por todos, especialmente por aqueles que têm a função de liderança neste mundo, que possamos, Pai, estar contigo assim como estás conosco, que possam cada um ser abençoados em seus lares e que todos, de mãos unidas, estejamos prontos a receber Jesus em nossos corações. Agradecidos por tudo, em Teu nome, em nome do Cristo e em nome dos mentores bondosos que aqui se encontram, nós damos por encerrada essa atividade nesta manhã. Que assim seja.